Eis aqui um Analog Horror de qualidade que tem chamado muita atenção ultimamente, que nada mais é do que o Analog Horror da Chapeuzinho Vermelho, em inglês Little Red Riding Hood. Eu espero que eu tenha falado certo, mas enfim, o canal do criador, o Foximation, simplesmente lançou a parte 2, 3 e 4 desse Analog Horror e, resumidamente falando, a gente trouxe aqui a parte 1 no canal. Inclusive, se você não assistiu, eu vou deixar o link aí no comentário fixado aí embaixo. Vai lá dar uma olhadinha e até porque o que nós vamos fazer aqui é um resumo da parte 2, 3 e 4, tudo em um conjunto só. Sim, nós temos aqui mais de, sei lá, 40 ou 50 minutos de vídeo condensado aqui pra vocês, explicando e resumindo toda essa história pra vocês. Então meio que vocês já devem ter uma noção de quão trabalho esse vídeo deu pra ser feito, então, né, eu só vou pedir uma única coisa: deixem o bendito like, que é bastante importante aqui pra gente entender que vocês estão gostando que a gente traga mais vídeo e tudo mais. E um dos principais, se inscreve no canal que não é inscrito, até porque o canal é, entre aspas, novo, ele ainda é pequeno e vai precisar da força de vocês pra gente continuar crescendo esse canal. Mas enfim, sem muita enrolação, bora logo pra esse resumo. Capítulo 2. Onde você esteve? Logo no começo do capítulo 2, nós temos aqui uma recapitulação sobre o que aconteceu no final do capítulo 1. No caso, mostrando as mortes que ocorreram a Chapeuzinho Vermelho, a vovozinha e também a mãe da Chapeuzinho. E então é cortado mostrando a imagem de um caçador e é perguntado a ele: onde você esteve enquanto tudo isso acontecia? Enquanto todos nós estávamos morrendo? Hansel, basicamente seria o nome dele. E dando uma leve pesquisada, você descobre que Hansel faz parte aqui de um conto de fadas, no caso Hansel e Gretel, e indo direto ao ponto seria João e Maria. Exatamente, nós estamos aqui no conto agora de João e Maria. Ou melhor dizendo, o caçador que foi atrás ali do lobo da Chapeuzinho Vermelho é o próprio João de João e Maria. E enquanto ele ouvia tudo isso, simplesmente diziam pra ele: mate o lobo. E então acompanhamos João na sua caçada ao lobo, e que basicamente é revelado que ele já estava atrás do lobo enquanto ele fazia todas aquelas vítimas, que não era somente a vovozinha, a Chapeuzinho e a mãe, onde o mesmo diz que já havia 3 mortes essa semana, além dos animais deslacerados na floresta. E é quando ele se depara com um desses animais que, mesmo sem vida, consegue se comunicar devido a sua alma ser uma vagante. Ele meio que alerta o Hansel de que aquilo ali não é apenas um lobo e que ele precisa matá-lo quanto antes, e seria uma das únicas maneiras de salvar todo mundo. E é quando, depois de uma certa caminhada, ele encontra a casa da mãe da Chapeuzinho, e então ele entra dizendo: eu acho que encontrei a casa de uma das vítimas. Dá uma vasculhada ali dentro e por fim acaba encontrando a mãe da Chapeuzinho morta ali na sua frente. E encontra ali uma carta próxima a ela dizendo: eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir me esconder. Eu consigo sentir ele se aproximando e você será o próximo. Ele diz e entende que ela deixou aquela carta antes de morrer e que sente alguém se aproximando. Ele dá uma olhadinha em volta e acaba encontrando o lobo espiando ele pela janela, e então ele desfere um tiro, acertando diretamente o olho do lobo. Porém, ele desaparece rapidamente, e sempre quando isso acontece em uma história de terror, você já sabe muito bem onde ele está. Ele começa a desferir diversos tiros, porém percebe que isso não vai adiantar em nada. O lobo então diz para ele: balas não funcionam, Hansel. Tarde demais para salvá-los. João então percebe que precisa fugir dali o quanto antes mesmo que ele o pegue. Sai pela porta correndo em direção à floresta e acaba chegando na casa mais próxima possível, que seria a casa da vovozinha da Chapeuzinho. Ele se escondendo dentro desta casa, simplesmente ouve alguém batendo muito forte na porta, que ele havia colocado inclusive uma cômoda à frente para ninguém conseguir entrar. Ele então diz: ele não consegue vê-lo através da porta, mas o lobo simplesmente para de bater na porta, então escuta um barulho de vidro quebrando ao seu lado. Quando ele se vira, era a janela. O lobo havia entrado ali dentro. Andando um pouco mais dentro da casa, ele acaba se deparando com a Chapeuzinho completamente desfigurada e já sem vida em sua frente. Entra ao quarto ao lado e se depara com o Breu e a sua próxima vítima na sua frente, no caso, a vovozinha. Lobo então surge da escuridão, abraçando a vovozinha e dizendo: você não tem para onde fugir, teu destino já está selado, você acabará como todas elas, você não pode salvá-los, você é uma falha, você merece esse destino. Enquanto
Encerrando assim o capítulo 2 do Analogue Horror da Chapeuzinho Vermelho. Capítulo 3. Os Três Porquinhos. O começo do capítulo, então, de forma bastante criativa, começa mostrando que você, na verdade, vai jogar um joguinho chamado Os Três Porquinhos. Então, apertando play, tudo se inicia. E então é começado aqui a explicar a história dos Três Porquinhos, aquela convencional que você já conhece, até que um dia apareceu um lobo. Nós vamos agora ajudar o primeiro porquinho a construir a sua casa, e então ele pergunta qual tipo de material ele deve usar. E então você vai ter que escolher, de acordo com a história, qual material cada porquinho utilizou. Obviamente, o primeiro era de palha. Ele constrói a sua casinha e então fica à noite. Devido a todo esse cansaço, ele entra para descansar e então aparece o lobo. E então é nos mostrado a visão do porquinho lá dentro, onde o mesmo diz: eu acredito que o lobo está lá fora. Eu acho que ele não vai me encontrar aqui dentro. O lobo então bate na porta agressivamente, dizendo: deixe-me entrar, porquinho. Eu quero destruir a sua casa. Vamos ser bons amigos. E então o porquinho diz que não quer e manda ele embora. E é quando o pior acontece. Agora nós vamos ajudar o segundo porquinho. A mesma coisa se repete. Nós temos que escolher o tipo de material que ele devesse escolher de acordo com a cronologia da história. Só que uma coisa peculiar acontece. A pessoa que está jogando fica apertando que o material correto devesse ser o de palha até o momento em que esse bug, entre aspas, acontece. Wrong. Try again. Wrong. Sim, exatamente. A alma de Hansel aparece ali no canto. O mesmo diz algumas palavras que não dá pra entender, está indecifrável. Só que, invertendo o vídeo ao contrário, você chega nessa conclusão. Ele está dizendo save me, no caso, pedindo para com que os porquinhos salve ele. A opção de palha some, então você é obrigado a apertar ali no de madeira e acerta. A história então se repete, fica à noite, ele entra dentro da casinha e o lobo chega para bater na sua porta. Só que dessa vez o lobo utiliza uma estratégia um pouco diferente. Ele bate na porta, o porquinho pergunta quem está lá fora. Então ele responde: é o seu irmão, abra a porta por favor. Então o porquinho diz: se for realmente o meu irmão, apareça na janela para que eu possa vê-lo. Então essa coisa macabra acontece. O lobo quebra a janela, entra e pega o segundo porquinho. Até que chegamos no terceiro e último porquinho, que de acordo com todas as histórias é ele que dá o fim no lobo. Inclusive os irmãos dele acabam dizendo: nos salve, irmão, estamos todos mortos. Você é a nossa última esperança. Incendeie-se junto com a sua casa, se jogue no fogo, incendeie a sua casa, queimando o lobo junto. Se sacrifique por todos nós e as vítimas que ele fez. E então, novamente, temos que repetir ao selecionar o material em que a casa será feita. Selecionamos tijolos, pegamos o isqueiro e também a gasolina. Ele entra para dentro de sua casa feita de tijolos e então o lobo se aproxima. O porquinho diz que sabe que é o lobo que está batendo na porta e que usaria a gasolina para concluir o seu plano. O lobo então bate na porta. O porquinho diz que a porta está aberta e que ele poderia entrar.
E então, após a morte do lobo, nós vemos aqui a alma dele dizendo que ele se tornou o que é devido a um feitiço de uma bruxa e que agora ele pagará queimando no inferno por toda a maldade que fez. Porém, ele não se arrepende de nada e por fim todas as suas vítimas finalmente podem descansar. Porém, o final deste capítulo é mostrado alguém surgindo do nada, no caso a bruxa, vindo ver aquele que ela enfeitiçou, desaparecendo juntamente com o corpo do lobo. Capítulo 4. João e Maria. O capítulo se inicia mostrando a casa de Maria, onde ela estava dormindo, porém é acordada pela alma de seu irmão, dizendo que ele precisa da ajuda dela e que ela precisava procurá-lo. Ela pega sua arma e sai em busca de Hansel, o qual diz que basta seguir apenas o caminho feito por migalhas de pão. E então, seguindo por todo esse caminho que ela faz, ela inclusive acaba encontrando uma casinha queimada do terceiro porquinho. E isso inclusive é muito bom no Analog Horror para que a nossa personagem principal atualmente pegue contexto de tudo que tá acontecendo. Porém aos poucos, até porque ela não sabe de nada que realmente está acontecendo por trás. Até que finalmente chega numa casa feita completamente por doces e adivinha, seria a casa da bruxa. Ela bate na porta e então a bruxa aparece bem ali na sua frente. Ela então pergunta: como posso ajudar? Por acaso você gostou da minha casa? A Maria então só mostra uma foto do Hansel, o qual ela está procurando. E então diz: eu apenas quero saber se você viu o meu irmão por algum lugar. A bruxa então responde que sabe como ajudá-la e pede para com que ela entre. A Maria então acaba entrando, até porque, lembrando, ela não sabe que essa é a tal bruxa, e sim apenas que deveria ir ali porque o irmão dela pediu. Disse para ela seguir as migalhas de pão, o qual ele deixou no chão, então ela acabou chegando naquela tal casa. Explica então a situação para a bruxa, onde o seu irmão saiu para caçar um lobo e não volta mais de 3 dias. Então, resumidamente falando, a bruxa explica que aquele tal lobo não é apenas um lobo normal e que ele é o próprio mal encarnado. E é então que finalmente é explicado a história por trás daquele lobo. Ele era apenas um garoto que sofria muito bullying na infância, só que o pior aconteceu. Essas crianças que faziam isso com ele colocaram fogo em sua casa e a partir deste momento ele surtou e então devolveu na mesma moeda com tais crianças. Indo direto ao ponto, ele ceifou a vida de todas elas. Além disso, outras pessoas que não tinham nada a ver com a história começaram a ser alvo deste tal garoto, então ele acabou se tornando uma espécie de serial killer. Procurando se tornar ainda pior do que já é, ele foi à casa de uma certa bruxa e pediu para se tornar imortal. E então a bruxa pergunta para ele qual criatura ele gostaria de se tornar, e então ele responde: um lobo, no caso, um lobo imortal. Para continuar o ritual, ela precisava com que ele caçasse um lobo e trouxesse para ela, e teria apenas uma condição nesse processo: ele poderia se tornar imortal a qualquer coisa, menos o fogo, o maior medo daquele garoto. Depois de explicar toda essa história para Gretchen, ela diz que se seu irmão, o Hansel, foi atrás desse lobo, provavelmente ele já foi de base há muito tempo. A Gretchen então decide não acreditar nisso tudo e diz que vai continuar a busca pelo seu irmão. Porém, ela vai ter que passar uma noite ali devido à chuva forte lá fora e também por uma certa desconfiança de tudo que essa pessoa desconhecida acabou de falar. Ela realmente acredita que ela está escondendo alguma coisa. E então, naquela noite, dormindo na casa da bruxa, ela acaba tendo um sonho, no caso, um pesadelo, onde ele aparece completamente desfigurado e o lobo surgindo atrás dele, dizendo que Hansel, o irmão dela, está morto. E é então que ela acorda e a bruxa acaba entrando dentro do seu quarto, só que sem Gretchen perceber. A bruxa desaparece, então Gretchen se levanta e decide ir atrás do seu irmão, que provavelmente está dentro desta casa. Pega sua arma e sai em procura. E no meio de tudo isso, ela acaba encontrando justamente o lobo, no caso o espírito dele, supostamente. O mesmo o entrega uma chave e essa chave destranca a porta do porão. Obviamente ela vai pra lá. De cara ela acaba encontrando uma porta de madeira e ao canto um livro misterioso. Ela então pega e analisa, vendo que a capa tá escrito O Choro de uma Alma, e ao abrir ela encontra
informações explicando, por exemplo, como matar uma bruxa, que seria uma forma simples, dando um tiro na testa, no ombro direito e no coração. Gretchen, então, analisando a situação, pensa que seria muito bom que ela lembrasse disso caso precisasse. Já logo na próxima página ela encontra também informações sobre como matar um lobo, no caso aquele tal lobo que seria o próprio mal encarnado, que seria basicamente fogo. E quando ela iria abrir finalmente aquela porta, ela sente uma presença nas suas costas e ao virar, estaria a bruxa ali na sua frente e o lobo aparece capturando a Gretchen de uma vez. Ela então acorda amarrada numa cadeira e a bruxa está logo ali na sua frente e a mesma acaba contando toda a história para ela. Na verdade, todos esses fantasmas que estavam comunicando com a Gretchen nada mais é do que alucinações feitas pela própria bruxa para atrair ela naquela casa e então raptá-la de uma vez por todas. Então também ela revela que Hansel não havia morrido, ele estava preso ali na sua frente. É quando ela faz a pior coisa possível, matando o Hansel ali na cara da Gretchen. E então ela, mesmo horrorizada com tudo aquilo, sabendo que seria a próxima, consegue desamarrar suas cordas, pega sua arma e consegue atirar justamente aonde era necessário para que eliminasse a bruxa. Tiro na cabeça, no ombro direito e então no coração. Então finalmente a alma da bruxa juntamente com a alma do lobo vão queimando junto no inferno. Maria consegue fugir daquele lugar e finalmente ter paz, porém se remoe ao saber que não conseguiu salvar o seu irmão a tempo. E mesmo passando anos depois de tudo isso, ela ainda visita o túmulo dele. Finalizando o vídeo, escrito o verdadeiro final desse Analog Horror. Na minha opinião, mesmo tendo aqui alguns furos de roteiros, algumas desconexões e até sentidos durante a trama, ainda considero um bom Analog Horror que teve até que um bom final considerando tudo que aconteceu. Mas enfim, qual a opinião de vocês? Deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo. Além do mais, deixa o like para engajar o vídeo, que é bastante importante, inscreve que não é inscrito e até a próxima.